precisa pensar no Brasil, há um grande legado do Brasil. Como é que a gente chegou a ser a grande potência agrícola que é hoje? Com a criação lá nos anos 70 com a Embrapa, né? A Embrapa foi a Grande mudança... Embrapa, redação do Brasil. Foi a redenção. Foi. Redenção do Brasil. Foi ali que houve a mudança, e nós estamos falando do quê? De pesquisa, ciência e tecnologia, que permitiu que nós chegássemos hoje a ser a grande potência agrícola que nós somos, né? E esse na minha opinião, o caminho do Brasil. Juntar ciência e tecnologia no desenvolvimento do nosso país. A Embrapa é o grande exemplo disso. Mas o que falta hoje? Criar, e essa tese não é minha, é do professor Carlos Nobre, que foi diretor do INPE, criar uma empresa chamada, que ele dá o nome de Biobras. Nós temos a Embrapa, a Petrobras, o que é essa empresa? Seria uma empresa para a gente aproveitar todo o potencial que a gente tem nas nossas florestas. Quanto de remédio, de novos produtos, de cosméticos, não tem na mata, mas precisa do quê? De um cientista que consiga identificar isso, trazer para a indústria e virar produto para a nossa área preservada ser riqueza do Brasil. Você tocou num ponto que, no ano de 2000, era meu amigo, mas eu perdi o contato com ele. Eu todo mês ia a Brasília, ele pertencia à entidade, ele era deputado federal, e ele era senador e eu deputado federal, né, dessa entidade. E ele era deputado federal também nessa entidade. O senador Mozarildo Cavalcante. Sim, Roraima ou Rondônia? Roraima. Do PTB. E ele foi relator da CPI das ONGs, onde ele apurou no final, eu acompanhava ele, estava sempre com ele, lá no Senado Federal, e ele apurou que muitas dessas ONGs eram tudo picareta. Uhum. Não todas, sim, muitas. E que essas ONGs praticavam a verdadeira biopirataria na floresta amazônica, que abrangia ali o estado do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, aquela região toda, né? E Mato Grosso, e que se o governo não tomasse uma providência, eles iam acabar com essas... Não ia acabar porque isso se renova, né? Mas que essas ONGs ganhavam muito dinheiro dessas empresas de fora que eles praticavam essa biopirataria. É verdade isso? Eu entendo, é verdade, né? Porque tem muitas riquezas, nós estamos falando, nas áreas naturais, né? Agora, se o governo, se o Estado não entende essa complexidade, ele fica querendo... não consegue achar solução, né? E por que eu cito esse exemplo da Biobras? Como a Embrapa foi criada pelo também ex-deputado Alisson Paulinelli, na época ministro da Agricultura, né? Porque se nós não entendemos isso como nosso patrimônio, nós vamos deixar isso solto como se não valesse nada. Porque por que esse pessoal acaba entrando? Porque não se entende, é mato, né? Quem não sabe diferenciar a floresta acha que tudo é madeira para queimar, para lenha. Quem sabe diferenciar, entende o que é remédio, o que é madeira para construção, o que é cosmético. E isso pode alavancar o nosso país de maneira extraordinária. E a gente também pode fazer isso no âmbito de São Paulo, né? A nossa mata aqui, com a FAPESP, que é um fundo de dinheiro do Estado de São Paulo, com as nossas universidades, falta uma política de você engatar ciência com a indústria, com o desenvolvimento econômico e a sociedade. Esse é um grande modelo que o Partido Verde pensa para o século XXI. Nós temos que pensar nessa indústria ligada à nossa biodiversidade, às nossas riquezas. Imagina aqui, na própria Mata Atlântica que nós temos aqui em Bertioga, o que não pode ter de riquezas para gerar recursos para cá, além do turismo, que é outro caminho fundamental do desenvolvimento, mas tem um potencial aí que falta um olhar de desenvolvimento mais moderno para São Paulo e para o Brasil, aproveitando esse nosso potencial. Eu acredito muito nisso. Fala-se aqui na nossa região, aqui, a maior porção de Mata Atlântica ainda está aqui. Sim, né? E sim. ela é uma dos biomas mais ricos em biodiversidade. Sim, sim. E que nós temos que preservar como está,
E quando eu falo disso... Mas aproveitar o que Mas nós temos exatamente, aproveitar, porque aproveitar, nós não precisamos derrubar a mata para aproveitá-la. Isso, exatamente. Né? Porque a visão é estreita, que fala, não, tem que derrubar para colocar a agricultura. Não necessariamente, não, tem lugar primeiro que não dá. Aqui, por exemplo, não dá para derrubar pela declividade, tipo de terreno, mas isso não quer dizer que ela não possa ser aproveitada de maneira equilibrada para o ser humano. Né? A forma de relação com a floresta é diferente do que é no campo. Né? E não estou dizendo que o campo está errado, não. O campo tem que ter, a gente mas tem que comer, tem que gerar comida, tem que gerar desenvolvimento, mas de maneira inteligente e equilibrada.